Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queremos dar as boas-vindas a todos. Que nessa noite você se sinta feliz e se agrade de estar aqui nesse lugar para louvar o nome do Senhor, que criou você, que nos criou e que tem nos abençoado. Eu quero convidar você a que comecemos esse culto fazendo uma oração ao nosso Deus, e vamos ficar de pé para fazer essa oração. Enquanto eu faço essa oração, você também pode estar aí de olhos fechados, fazendo também a sua oração pessoal, também agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela oportunidade de você poder cultuá-lo, de você poder oferecer a Deus este momento de louvor e de gratidão a Ele. Baixe sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite para louvar o Teu nome. O propósito de estarmos aqui nesta noite é de engrandecer o Seu nome e de glorificar o Senhor, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Pai querido e amado, nós queremos desde já agradecer ao Senhor por este dia, porque o Senhor preservou as nossas vidas para que pudéssemos nesta noite estar reunidos aqui neste culto de gratidão ao Senhor. Nós também te pedimos que o Senhor nos receba, que o Senhor receba nossas orações, que o Senhor receba os nossos louvores e que o Senhor também se agrade de falar conosco através da sua santa palavra. Que aqueles nossos irmãos que ainda se dirigem para este lugar, que eles sejam também trazidos em paz pelo Senhor e que nesta noite nós nos alegremos na sua presença para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Melhor, eu quero convidar você a se colocar de pé mais uma vez e você vai abrir a sua Bíblia, primeira carta de Pedro. Temos duas cartas, a primeira e a segunda. Primeira carta de Pedro, o capítulo 5, vamos ler o versículo 6 até o versículo 10. Quero agradecer àqueles que nos visitam nessa noite. Deus abençoe as suas vidas. Eu vou ler e eu peço que você a acompanhe. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela sua palavra. Deus, no nome de Jesus, que esta palavra ela seja acolhida por nós e que essa palavra ela venha acrescentar conhecimento à nossa vida, para que o Senhor esteja nos abençoando. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar nesse instante. Meus irmãos, todos nós sabemos que existem leis. Nós temos leis em todas as instâncias, temos leis de todos os tipos, não é? Nós temos até mesmo as leis estabelecidas por Deus na própria natureza. Nós temos leis estabelecidas por Deus na sua palavra. Nós temos leis estabelecidas pela própria sociedade. E todas as leis, sejam as de Deus,
sejam as leis dos homens, essas leis elas são criadas. Elas são, na verdade, elaboradas para nortear a nossa vida, para limitar-nos naquilo que, uma vez sendo feitos por nós, pode nos prejudicar. O nosso próprio organismo, ele tem leis, tem limites estabelecidos. As leis, portanto, elas foram feitas com o propósito de abençoar as pessoas. Se todas as pessoas deste mundo elas obedecessem às leis, sejam as de Deus e principalmente as de Deus, sejam as leis dos homens, a gente certamente tem uma vida melhor. Porque as coisas que acontecem no mundo, não é? Aquilo que nós vemos de mal no mundo, aquilo que nós vemos de prejudicial no mundo, certamente é feito por pessoas que desobedecem leis. Há uns anos atrás, uma pessoa, na Avenida Epitácio Pessoa, um psicólogo, embriagado no carro dele, em alta velocidade, cruza uma avenida daquela e pega o carro de uma promotora, se não me falha a memória, uma promotora chamada Salete, uma mulher muito querida, uma mãe de família, uma batalhadora. O camarada, tão somente embriagado, desobedece uma lei de trânsito, um sinal vermelho e pá, foi-se uma vida. E assim, quando os homens desobedecem as leis e outras leis, os homens são prejudicados. Às vezes aqueles que desobedecem prejudicam a vida de quem não tem nada a ver com aquilo. Portanto, meus irmãos e amigos, nessa noite, as leis não são más. As leis não são ruins, porque limitam a gente naquilo que a gente deseja fazer. Porque por natureza nós somos rebeldes. O ser humano, por natureza, ele quer viver de forma aventuresca. Por natureza, o homem quer viver além dos limites, mesmo que essa violação venha tirar a sua própria vida. A gente vê um homem atravessando um edifício lá em Nova York, num fio de aço, sem absolutamente nada protegendo. Ele quer ficar famoso, ele quer atravessar daquele edifício para outro, em cima daquele fio de aço, apenas com a vara, numa coisa altíssima, bater o recorde, quebrando uma lei, podendo cair dali e morrer. O ser humano quer viver assim, mas eu acredito que aquelas pessoas que querem ter uma vida melhor, que querem ter uma vida feliz, elas entenderão de que obedecer a lei é melhor. A palavra de Deus que nós lemos aqui, escrita pelo apóstolo de Cristo, escrita pelo apóstolo Pedro, um homem de Deus, um homem que na verdade está falando daquilo que o seu coração deseja para as pessoas. O apóstolo Pedro, que foi uma pessoa, quando andou com Cristo, nos primeiros anos com Cristo, foi um homem que desobedeceu leis, foi um homem que de certa forma, ele quebrou certas regras. O apóstolo Pedro, ele foi orgulhoso a princípio, não queria se humilhar. O apóstolo Pedro foi uma pessoa tentada pelo diabo. O apóstolo Pedro foi uma pessoa que sofreu. O apóstolo Pedro foi uma pessoa ansiosa. Mas depois dos anos passados, depois das experiências adquiridas, mais tarde o apóstolo Pedro, ele escreve para as pessoas aquilo que ele aprendeu. E aqui dos versículos de número 6 até os versículos número 10, o apóstolo Pedro, ele fala pelo Espírito Santo de Deus algumas leis que aquelas igrejas antigamente poderiam, na verdade, ouvindo e praticando, ser abençoado. Portanto, nessa noite, o que Deus quer lhe ensinar, e se você obedecer, você vai ser uma pessoa abençoada por Ele. Primeira coisa que Deus quer que você aprenda na sua vida. Eu sei que você quer ser feliz. Acho que foi a semana passada, ou foi ontem, eu perguntei quem aqui está triste. Teve uma pessoa que levantou a mão. Eu perguntei ontem aqui, quem é mau? Ninguém levantou a mão. Nós queremos ser pessoas boas, nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos ser pessoas felizes. Mas para que a gente chegue a ser isso, a gente precisa saber como. E aí a primeira lei na palavra de Deus aqui nesse texto, que o apóstolo Pedro deixa para nós, para a gente ser uma pessoa feliz, o apóstolo Pedro diz, olha no versículo 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus.
que o apóstolo Pedro está dizendo nesse versículo. Ele está estabelecendo uma lei, dizendo: olha, você quer ser uma pessoa feliz, você quer ser uma pessoa abençoada, você quer ser uma pessoa realizada, você quer ter êxito na sua vida, você quer ter sucesso na sua vida, você quer ser bem sucedido na sua vida. Antes de tudo e de qualquer coisa, seja humilde. Humilde diante de Deus, humilde diante das pessoas, principalmente seja humilde diante de Deus. Humilhe-se na presença de Deus, humilhe-se diante de Deus. O apóstolo Pedro não está usando aqui, na verdade, nenhum tipo de linguagem que venha nos diminuir. Se humilhar na presença de Deus só nos engrandece. Se humilhar na presença de Deus nos torna uma pessoa maior e nos torna uma pessoa melhor, porque estaremos nos humilhando diante daquele que é todo poderoso, diante daquele que é grande e maravilhoso. E quando a gente se humilha diante de Deus, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: olha, quando a gente se humilha diante de Deus, a gente está reconhecendo, a gente está admitindo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e que eu dependo dEle, que eu preciso dEle. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Por que ele diz isso, hein? A poderosa mão de Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Ou seja, coloque-se debaixo da proteção dEle. Coloque-se debaixo, na verdade, do poder que Deus tem para abençoar a sua vida. Essa palavra poderosa mão de Deus é uma palavra muito usada no Velho Testamento. Por exemplo, quando Deus foi tirar o povo do Egito, Deus disse para Moisés que ele ia tirar o povo do Egito através de uma mão poderosa. Disse que, está aqui na palavra de Deus, vou ler aqui para vocês. Deuteronômio capítulo 4, diz assim: o Senhor fala para Moisés que vai tirar o povo, na verdade, do poder de Faraó. Êxodo capítulo 6, versículo 1, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. E Deus está falando para Moisés que Moisés vá até lá, pegue esse povo, mas é a mão de Deus que vai tirar esse povo das mãos daquele homem que era o mais poderoso da terra. O próprio Daniel, no capítulo 9, versículo 5, diz: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e te adquiriste nome como hoje se vê. Ou seja, quando Pedro diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, Pedro está lembrando daquilo que Deus fez no passado ao seu próprio povo. Com a sua mão poderosa, ou seja, com o seu poder, Deus livrou o povo das garras de Faraó, Deus livrou o povo do cativeiro do Egito, Deus livrou o povo da escravidão. Ou seja, gente, as pessoas têm se humilhado diante das pessoas erradas. Tem gente se humilhando diante de quem não deve se humilhar. Tem gente se humilhando de pessoas que é muito mais fraca do que você. Tem gente se humilhando diante de homens que têm certo poder, certo status, certa autoridade, achando a pessoa que aquela pessoa vai ajudá-lo, vai socorrer, ele vai mudar e transformar a sua vida. Engano. A Bíblia nos aconselha a gente se humilhar diante de Deus, não diante dos homens. Coloque diante de Deus a sua causa, coloque diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus a sua necessidade, e você vai ver, quando você se humilhar diante dele, você reconhecê-lo, aceitá-lo e dizer: Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu não tenho saída. É isso que Pedro está dizendo para aquela igreja, para aqueles irmãos. Irmãos, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Isso é a primeira lei que Pedro estabelece aqui nesse texto. Segunda coisa que Pedro vai falar nesse texto, no versículo 7, uma outra lei: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Outra coisa que Pedro está dizendo que a gente precisa entender: primeira coisa, se humilhar diante de Deus. Segunda coisa,
Se você se humilha diante de Deus, você diz que depende dele. Se você depende dele, então você deve esperar, porque certamente Deus vai fazer aquilo que ele na verdade já determinou fazer. A sua ansiedade não vai mudar a sua situação, a sua ansiedade não vai curar a sua enfermidade, a sua ansiedade não vai lhe trazer na verdade nenhum tipo de solução para o seu problema. A ansiedade vai matar você, a ansiedade vai destruir você, a ansiedade vai na verdade complicar você, porque a ansiedade não resolve. A lei é: não seja ansioso. A lei é: espere. A lei é: não se humilhe diante das pessoas, se humilhe diante de Deus, que sim, diante de Deus vai dar certo. Não seja ansioso, espere que Deus na verdade vai agir. O Senhor Jesus já questionava lá no capítulo 6 de Mateus: o que é que adianta vocês ficarem ansiosos? Vocês não vão mudar a vida de vocês, vocês não vão aumentar isso aqui, um côvado, alguns centímetros da vida de vocês. A vida de vocês vai continuar do mesmo jeito. Agora a ansiedade, ela vai tornar a sua vida pior. Seja ansiedade por uma coisa boa, seja ansiedade por uma coisa ruim, a sua vida não vai mudar por isso. Você está feliz, está ansioso porque algo bom vai acontecer, deixa acontecer. Mas tem pessoas que ficam ansiosas por coisas ruins, sofrem de antemão, sofrem de forma, na verdade, antes que as coisas aconteçam, quando as coisas acontecerem, vão sofrer novamente. Pedro está dizendo: não seja ansioso, porque a ansiedade, irmãos, termina por ser falta de confiança. Se a pessoa já se humilhou diante de Deus, e Deus no tempo certo vai fazer alguma coisa, eu não devo estar ansioso por isso, porque vai acontecer. Aquilo que Deus está trabalhando, aquilo que Deus planejou, vai acontecer na minha vida. Eu tenho que esperar. Eu só tenho que esperar. A ansiedade, dita por Hernando Dias Lopes, tem sido o mal desse século. As pessoas estão ansiosas por tudo. As pessoas estão ansiosas todos os dias. As pessoas estão ansiosas em todos os lugares. As pessoas estão sendo ansiosas em todas as idades. E isso tem prejudicado a vida das pessoas. Se você quer viver feliz, se você quer ter uma vida melhor, humilhe-se diante de Deus. E espere tranquilamente, como o salmista no Salmo 40 disse: esperei confiadamente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas é porque a gente quer logo, é porque a gente quer já, é porque a gente vive no mundo cronometrado, é porque a gente tem tempo marcado para tudo, é porque as coisas agora acontecem de forma muito rápida, é porque agora tem uma tal de internet, é porque agora tem um tal de Facebook, é porque agora as coisas elas acontecem de um outro lado do mundo e a gente já sabe na mesma hora que está acontecendo. Nós já temos os jornais que mostram os fatos no momento que está acontecendo. A história relata que houve um dos maiores acontecimentos do mundo, foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Ela aconteceu num dia. A França é menor do que a Paraíba. A Revolução Francesa aconteceu em Paris, na França. 2 meses depois, vieram no outro lado da França saber que tinha acontecido um negócio daquele, um negócio que mudou o mundo, revolucionou o mundo. As coisas andavam muito devagar, não havia avião, não havia trem, não havia carro, não havia internet. Então as pessoas andavam de acordo com os acontecimentos. As pessoas andavam de acordo com o que na verdade existia. Se a carta chegava a cavalo, ou se a correspondência ia a pé, as pessoas não ficavam ansiosas. Mas, meus irmãos, hoje as coisas estão correndo velozmente, e isso tem afetado até mesmo a nossa própria vida diante de Deus. A gente quer que Deus responda já. A gente quer que Deus mande um fax logo. É sim ou não? O senhor concorda ou o senhor não concorda? O senhor vai fazer ou o senhor não vai fazer? As pessoas querem logo. Irmãos, isso é ruim, sabe por quê? Porque
Porque Deus não vai mudar por nós. Deus não vai se submeter a uma doença da gente. Deus não vai aceitar uma coisa que Ele já disse e sabe que é ruim para você. Aceite, espere, se aquiete. Porque Deus, no tempo que é dele e na hora que é dele, Ele vai fazer por nós. Ele vai fazer por você. Isso é uma lei que não pode ser desobedecida, embora tenha sido desobedecida, a lei da ansiedade. Então, humilhai-vos diante de Deus, não sejam ansiosos. Uma terceira lei que o apóstolo Pedro vai dizer, e essa tem sido uma das leis mais quebradas também hoje. O apóstolo Pedro diz para aqueles irmãos: enquanto você se humilha, enquanto você não é ansioso, tem outra coisa. Você precisa ser uma pessoa atenta, de olhos abertos a algo que existe no mundo e que também pode prejudicar a sua vida. E essa pessoa é o diabo. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. A terceira lei nesse texto é a lei da sobriedade, é a lei da vigilância. Esteja de olhos abertos, vigie. E quem está falando isso é Pedro, aquele que não vigiava, aquele que não vigiou, aquele que Jesus disse: olha, você está sendo tentado, Satanás já quis pegar você. Jesus disse para Pedro uma vez, lá no capítulo 26 de Mateus, no Getsêmani, Jesus estava lá com Pedro, com Tiago e com João. Afastou-se uns 30 metros e disse: olha, fiquem aqui orando comigo. E quando Jesus volta, Pedro está dormindo, os outros apóstolos estão dormindo. Jesus diz: vocês não puderam vigiar comigo uma hora sequer. Jesus volta a dormir por 3 vezes. Jesus retorna, Pedro, Tiago e João estão dormindo, não vigiavam. O que Pedro está dizendo agora, depois que ele aprendeu a lição, depois que ele percebeu o que aconteceu na sua vida por falta de vigilância, porque ele não vigiou e negou Cristo 3 vezes. Disse: eu não conheço ele, não conheço nada. Aquele não conheço não, mas você parece com ele. Não, mas eu não conheço. Você se veste, você fala como um galileu, mas eu não conheço. Pedro não vigiou, mas Pedro aprendeu. E hoje, naquele tempo, digo, né? Hoje Pedro fala para você, fala para mim: vigiem. Vigiem, sejam sóbrios, principalmente porque tem um grande perigo rodeando a vida de vocês, e esse perigo se chama o diabo. O diabo tenta destruir, tem destruído a vida de muitas pessoas, de várias formas. Muita gente diz: não, eu sou uma pessoa que eu não ando em certos lugares, eu não frequento certos ambientes, eu não bebo e não fumo, estou quase salvo. Mas trai a família, trai a esposa, trai os amigos, faz outras coisas que o diabo gosta, e através disso vai destruir a sua vida. Vigiai, diz o apóstolo Pedro, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. E a linguagem aqui que Pedro usa é um leão feroz, é um animal faminto, aquele que está ali na África, em qualquer lugar, faminto, procurando uma presa, querendo se alimentar daquela presa. E essa presa que ele está falando aqui, essa presa pode ser você. Então é preciso que você vigie, esteja sóbrio, para que isso não aconteça com você. E como a gente pode ser sóbrio? Como a gente pode ser vigilante? Só tem uma forma: é você estando se humilhando diante de Deus, não sendo ansioso, e buscando a Deus todos os dias da sua vida. Uma vez eu estava entrando no banco, ia pagar, na época que não tinha lotérica ainda, faz um bocado de tempo, eu fui ao banco pagar uma conta de água que minha mãe tinha mandado pagar. Eu acho que eu ainda lembro, eram uns R$24. Minha mãe me deu o dinheiro contado para eu pagar a conta. Quando eu chego na porta do banco, eu olho a porta, vejo a fila, eu digo: meu Deus, que fila grande. O guarda puxou a minha camisa assim e disse: ei moço, eu digo: o que foi? Ele disse: olha, caiu um pacote de dinheiro do seu bolso. Olha o pacote de dinheiro. Eu olhei assim, eu disse: do meu bolso não, porque não era meu. Era eu pegar aquele negócio e o dono aparecer e me colocar na cadeia.
Eu digo, não, não é meu não, eu não perdi dinheiro nenhum. Eu só trouxe o papel da água e o dinheiro para pagar a água. Então a gente precisa ser sóbrio, a gente precisa ser vigilante em todos os momentos da nossa vida. Se você for uma pessoa vigilante, se você for uma pessoa sóbria, você vai ser uma pessoa que não vai cair em ciladas, que não vai cair em tentação, que não vai, na verdade, ser tragado pelo mal. É importante a gente se humilhar diante de Deus. Muito importante. Você depender de Deus. Dizer, olha, Senhor, está aqui. É o Senhor e mais ninguém. Se o Senhor quiser, amém. Se o Senhor não quiser, também está bom para mim. É muito importante isso. Também é importante que você seja uma pessoa tranquila. Você seja uma pessoa em paz. Você seja uma pessoa que espera, que sabe esperar. Mas também é importante que no meio de tudo isso você seja uma pessoa vigilante, orando todos os dias, orando em todos os momentos, vindo à igreja, lendo a sua palavra, procurando agendar a sua vida, procurando organizar o seu tempo e ter tempo para Deus, ter tempo para a sua família. Em último lugar, quero terminar a nossa meditação nesta noite. Quando a gente se humilha, quando a gente espera e quando a gente é vigilante. O apóstolo Pedro vai dizer no versículo 10: que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco de tempo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Só tem uma coisa a acontecer depois de tudo isso: é Deus abençoar a nossa vida. Só tem uma coisa, não vai acontecer outra. É Deus nos ajudar, é Deus nos fortalecer, é Deus nos aperfeiçoar, é Deus nos firmar e é Deus nos fundamentar na sua palavra, no seu ensino, na sua doutrina. Quando a gente faz isso, a gente só pode esperar essa coisa boa, porque o apóstolo Pedro disse que isso acontecerá porque o Deus de toda graça estará nos vendo. O Deus de toda graça vai estar nos contemplando, vai estar observando a nossa vida, o nosso esforço, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa vigilância. E Deus recompensa aqueles que assim agem, aqueles assim que buscam o Senhor, acharão aquele que vai abençoar a sua vida. Meus irmãos, nessa noite eu quero trazer essa reflexão para você. Não sei como é a vida de vocês, não sei como é o dia a dia de vocês, mas sei de uma coisa: que tem muita gente querendo humilhar vocês. Muita gente. E vocês serão tentados a se humilhar diante de outras pessoas, pensando que aquilo que você precisa vai ser alcançado. Eu sei que tem muita gente aqui, tem muitas coisas das quais você pode ser ansioso e ansiosa para que aconteça na sua vida, mas não vai mudar nada. Segunda-feira é amanhã, mas só vem depois da meia-noite. Você pode estar ansioso como for, o relógio não vai acelerar. Ah, pastor, quarta-feira eu vou bater um ultrassom para saber desse problema. Ou então, quarta-feira eu tenho uma entrevista de emprego. Quinta, não adianta, não vai. Quinta-feira não vai ser amanhã. Quarta-feira não vai ser amanhã. As coisas só vão acontecer na sua hora. Eu sei que tem gente ansiosa aqui nessa noite. Assim também sei que tem gente aqui que o diabo quer pegar. Eu sei que tem gente aqui que o diabo quer, na verdade, tragar. Ele quer se alimentar. Porque o diabo não está à procura de quem está perdido no mundo fora da igreja. O diabo está procurando, na verdade, quem está distante dele. Ele, na verdade, está querendo quem está do outro lado, do lado de Deus. Ele quer do seu lado. E ele vai tentar você para isso. De todas as formas, de todas as maneiras. Mas você pode resistir. Com a ajuda de Deus, você pode vencê-lo. Porque a Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Em último lugar, eu peço que quero que você saiba
que Deus está vendo você. Ele é o Deus de toda a graça. Ou seja, é um Deus que não vai, na verdade, fazer nada com você em troca. Ele não quer que você compre ou pague por nada. É de graça. Ele não espera que você seja perfeito ou perfeita para poder agir na sua vida. Não, ele age de forma incondicional sobre você. Ele sabe que você é pecadora, que você é pecador, que você é imperfeito, que nós somos perfeitos, que eu sou imperfeito. Mas diante de nós, apesar das nossas imperfeições, Deus vai, porque Ele é o Deus da graça, Ele vai abençoar a sua vida. Mas isso não, na verdade, impede, ou isso não torna você, não dispensa você de você procurar, de você buscar, de você agir para ter uma vida melhor diante de Deus. Que o Senhor nessa noite abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você mais uma vez a se colocar de pé para a gente orar e agradecer. Agradecer irmã Zária, Mercê, o nosso, esqueci o nome dele, é o neto Roberto. Quero agradecer a Roberto, que Roberto se dispôs a vir lá, não sei de onde, lá de João Pessoa, para vir filmar esse momento que a gente está aqui da adoração, para colocar no YouTube, para a gente ficar famoso, não é? Ele está dizendo que não, na verdade, graças a Deus que não é porque fama não é bom para ninguém. Imaginou a gente ficando famoso, vindo o povo do mundo inteiro aqui, nem cabia o povo aqui, a gente já está com calor muito grande aqui, se chegar mais gente fica mais quente ainda. Mas eu agradeço pela vida dele, que você que visitou a gente nessa noite tenha aproveitado a oportunidade que você teve, não é? Porque aqui nós não temos coisas extraordinárias, não é? Nós temos a presença de Deus, que é melhor do que tudo. Nós temos o poder de Deus, que é melhor que tudo. Nós temos o amor de Deus, que é melhor que tudo. Nós temos um Deus que contempla a nossa vida, que isso é importante e é melhor do que tudo. Deus está olhando para você, está olhando o seu coração, está vendo a sua vida, está vendo o seu presente, passado e futuro, vendo você aqui e vai ver você sair daqui. E isso é bom para você, porque Deus está abençoando, vai abençoar a sua vida. Isso é que é importante. Não temos grandes festas, não temos muita comida, né? Não temos fogos de artifício, não temos essas coisas, porque essas coisas não adiantam para a gente. Nossa questão é entre nós e Deus. Eu peço que você baixe sua cabeça e você esteja orando diante do que você ouviu, diante dessas leis de Deus para a sua vida, a lei da humildade, a lei da ansiedade, a lei da vigilância. Diante disso, peça a Deus que você possa viver essas leis, que você possa praticar essa lei, porque através dessas leis você vai ser uma pessoa abençoada. Falamos no início da pregação que as leis existem para o seu bem, para abençoar a sua vida. Então que nós oremos nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor nessa noite nos direcionou a este lugar e também nos direcionou esta palavra para abençoar a vida de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque em nome de Jesus, se o Senhor nos deixar a nossa própria vontade, a fazermos aquilo que a gente acha que é certo, certamente nós falharemos e certamente nós padeceremos, mas se nós obedecermos a Tua lei, a Tua vontade, a Tua palavra, nós seremos abençoados. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, que o Senhor nos dê uma semana em que essa palavra seja cumprida na nossa vida, praticada por nós. Que o Senhor abençoe todos nós que estamos aqui, sabendo, Senhor, de todos os nossos problemas e dificuldades. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos este culto para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder e a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós e sobre vós permaneçam. Amém.